Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente que nos acompanha em casa. Quero primeiro falar da notícia que recebi, de que o projeto de lei que aprovamos aqui de minha autoria, da marcação de consultas para idosos e deficientes por telefone, será sancionado pelo prefeito. Estamos aguardando somente o número da lei. Então, depois de tantos vetos, tivemos um sancionado. Quero destacar que na última semana tivemos a reunião na APAI, a apresentação do projeto de acessibilidade pelos alunos e pela professora Márcia, e é incrível como se quando a gente não passa por algumas situações, nós não damos a real sensação e não percebemos o que a gente afeta. Eles fizeram uma caminhada por Nova Trento para verificar a acessibilidade dos locais. Um dos locais que nós temos problemas é realmente aqui na Câmara de Vereadores. Nós temos aqui no início da calçada 2 tampas de ferro sob Celesc e telefone, o qual um cadeirante não consegue transitar. Nós aqui também na Câmara não temos a guia para os deficientes visuais. Então, fiz uma indicação hoje, através dessa reunião, para que o presidente dessa casa possa providenciar que a gente tenha uma calçada padronizada e que a gente resolva esses problemas. Porque não adianta cobrar da população se nós não dermos o exemplo. Principalmente porque eu fiz uma indicação igual para o Poder Executivo, porque os prédios públicos também enfrentam esse problema. A Prefeitura Municipal tem esse problema quando o pessoal estaciona à sua volta, porque o carro fica quase na estrada, então não se permite que seja utilizada a calçada. Pedestres não têm, eles precisam avançar na estrada para depois voltar para a calçada. Não vamos falar só da Prefeitura, a Casa da Inone foi feita recentemente, tem o mesmo problema, onde foi feita a rampa e a escadaria, os carros que estacionam ficam tomando a calçada, isso impossibilita que pedestres com deficiência visual, deficiência ou até mesmo cadeirantes passem por ali. Os alunos da APAI fizeram esse caminho e encontraram essa dificuldade. Em Nova Trento, as nossas calçadas não possuem rampas, então você tem degraus para descer e subir, e isso acaba impossibilitando. Então, a nossa cidade é uma cidade que sem acessibilidade para pessoas com deficiência. Isso a gente pode perceber nessa reunião. Algo precisa ser feito, mas começa pela gente, começa pela Câmara, começa pela Prefeitura, para que depois você possa cobrar. Começa pela fiscalização, a Prefeitura tem que ser constante na fiscalização de novas obras. Quando a pessoa for fazer o recuo para utilizar como estacionamento, ela tem que garantir a metragem que possibilite que o carro estacione e não tome espaço da calçada, que é aquele 1,5 m, pelo plano diretor. Então a gente precisa começar que a lei seja aplicada. Não adianta ter uma lei bonita no papel se a gente não põe ela em vigor, a gente não aplica. Isso acontece em Nova Trento, aconteceu por muitos anos e continua acontecendo. Então essas indicações para que a gente busque no futuro corrigir esses problemas. Se tem algumas coisas que a gente não pode mais corrigir, mas que daqui para frente seja feita corretamente. Isso a gente tem que tornar público. Não é somente a casa da pessoa, mas sim os prédios públicos passam por esse problema. É impossível que a prefeitura cometa um erro que a sua lei não permite. Então, o erro vem de casa. Então, a gente tem que corrigir em casa para depois cobrar na rua. Principalmente, a gente também tem alguns problemas com algumas lixeiras, que elas são fixas para fora, ou elas abrem e fecham para fora. Às vezes fica aberta, a pessoa com deficiência passa, bate cabeça. Nem só a pessoa com deficiência, pessoas também correm esse risco, e já aconteceu. Então, não sei se está no plano diretor ainda, mas padronizar que a lixeira seja do muro para dentro, como acontece em outros municípios. E fica essa reflexão, e principalmente, presidente, que a gente comece pela nossa casa com uma urgência, para que a gente corrija esse problema. Quero destacar que a gente teve uma reunião na prefeitura há cerca de um mês atrás, com o prefeito municipal e com uma parte técnica da prefeitura, porque em Nova Trento, como em Bombinhas ainda é aceito, Brusque é aceito, São João Batista é aceito, Canelinha também funciona assim. Quando a pessoa quer construir o seu imóvel, normalmente a gente tem um problema que a pessoa não é a dona da matrícula, ela tem um contrato de compra e venda do terreno. Isso é muito normal em Nova Trento e em tantos outros municípios. Nova Trento, até pouco tempo atrás, aceitava de que para construção, para emitir o alvará de construção, a prefeitura aceitava que seja apresentado o contrato de compra e venda
e se não está ainda no meu nome a matrícula, seja apresentada uma declaração de autorização pelo proprietário anterior autenticada. Há um mês atrás, o prefeito municipal de Nova Trento mudou isso, não aceita mais. Nós tivemos uma reunião com ele, com muitas pessoas da construção civil e das imobiliárias, e ele garantiu de que isso não seria problema e que em uma semana ele resolveria essa questão. Estamos há um mês disso e hoje ele ainda não aceita. Essa semana eu fui informado hoje que nós teremos uma próxima reunião nessa quarta, ainda não foi definido o horário. E a resposta que se tem é negativa, de que ele não vai aceitar. Então, a gente ainda coloca incoerências. Isso foi passado pelas pessoas que marcaram a reunião com ele, que tiveram acesso. Não é a invenção do vereador Tiago, já que vocês fizeram cara feia. Foram eles que disseram, e a gente vai conferir isso na quarta. Se ele não aceitar através dessa declaração, a gente está retrocedendo. Ele está mandando embora quem quer construir em Nova Trento. Porque Bombinhas aceita, Brusque aceita, São João Batista aceita, Canelinha aceita. Qual o problema de Nova Trento aceitar? Quer dizer que a lei acontece em Nova Trento. Existe um artigo na lei, na Constituição, de que isso só vale para Nova Trento. Os outros municípios podem. Então, a gente não pode burocratizar. A gente não pode atrapalhar. O papel do servidor da política, da gestão pública, é facilitar e ajudar a população. Se a pessoa quer construir o seu imóvel, ela tem o contrato de compra e venda, a matrícula está no nome do Carlos, o Carlos vai lá, faz uma declaração autenticada, isentando a prefeitura de qualquer ônus, que é o que essa declaração representa. A gente tem a negativa do Poder Executivo Municipal naquela pessoa construir a sua casa. Tem pessoas que têm terreno comprado há muito tempo, que pagam aluguel, que querem começar a sua casa para sair do aluguel, mas esbarram nessa ponte que a prefeitura faz. Então aqui fica a chamada de atenção, a gente vai ter a reunião na quarta, aí a gente vai saber a real resposta do Executivo. Mas a prévia é que será negada, como negaram há um mês atrás. Então vamos ver nessa reunião, se na quarta-feira ele garantir que será feito, na segunda-feira eu subo nessa tribuna e agradeço. Mas até então, há um mês atrás, ele falou que em uma semana estaria resolvido. Faz um mês e ainda não se resolveu. Como aqui nessa casa, final do ano, naquela aprovação do projeto dos professores, ele falou que em um mês o outro projeto viria. Estamos aguardando até hoje. Então, são isso que a gente tem que trazer à tona, porque tem que facilitar a vida da população e não atrapalhar, principalmente investimentos. Senão, assim, você toca a população, eu quero sair do aluguel, não posso construir em Nova Trento, vou construir em outro município. E é isso que está acontecendo hoje. A vereadora Thair falou, infelizmente ela já foi embora, sobre o nosso hospital. Eu concordo sim que tem coisas boas, como tem coisas que a gente tem que chamar atenção. Nós tivemos uma idosa no domingo que ficou 1h20 para medir a pressão. E ela estava com pressão alta, passando mal. Ela falou da máquina do raio-x, que é muito boa. Eu lembro que aqui nessa casa, só se comprar um outro raio-x. Porque o meu tio caiu de uma altura de 4 metros, tinha 3 costelas trincadas, e o raio-x daqui, e o médico disseram que ele só tinha gases. Ele teve que ir para Brusque para verificar as costelas trincadas. Então tem algumas coisas que o discurso às vezes não bate. Então a gente tem que cobrar. Não é que tem coisas boas? Tem. Mas tem coisas a melhorar. E o discurso tem que ser baseado na verdade. Porque domingo essa senhora, e eu apresento para todos vocês, ficou 1h20 para medir pressão. Ele tinha costela trincada, falava que era gases. Então a gente não entende alguns discursos. Foi falado da reforma do hospital, importante, mas ela esquece de destacar que a gente recebeu, através do empresário Lili Piva, que conseguiu um contato com a Porto Belo, a doação dos pisos. Nós temos que agradecer à empresa Porto Belo, ao empresário Lili Piva, que conseguiram essa doação para que essa obra pudesse ser feita. A gente não pode falar metade das coisas, temos que falar as coisas completas. Quero, para finalizar, parabenizar a vereadora Cristina, que na última semana organizou a reunião sobre a rede feminina do câncer. A gente acompanha há muitos anos a luta dela para trazer isso a Nova Trento. Então a gente parabeniza e estamos à disposição. Seria isso, senhor presidente. Agradeço e desejo a todos uma boa semana.